Olá pessoal, esse é o nosso vídeo mensal de outubro, onde nós vamos dar uma atualizada nas expectativas do Banco Central em relação aos principais indicadores da economia brasileira. Vamos também dar uma olhada no desempenho dos indicadores e de alguns ativos durante o mês de setembro e vamos falar um pouquinho, bem rapidamente sobre questões geopolíticas, onde poderiam existir ameaças e também oportunidades. Então vamos juntos? Então, começando pelo Boletim Focus, no dia 29 de setembro, no finalzinho do mês de setembro, aí quase começando o mês de outubro, veja que para 2025 a Selic é mantida em 15%, expectativa de fecharmos com 15%. Para o ano que vem, 2026, há uma leve queda comparado com a semana anterior. Esperava-se, na semana anterior, uma Selic terminal em 2026 de 12,5%, que agora passou para 12,25%. Nada mudou para 2027 e 2028, onde a Selic é esperada, respectivamente, encerrar com 10,5% e 10%. Com relação ao IPCA, veja que para 2025 houve uma queda de 4,85% agora para 4,81%. E para os anos seguintes, 4,28% em 2026, 3,90% em 2027 e IPCA de 3,70% em 2028. Aliás, quando você olha essas expectativas, tanto de Selic como de IPCA, você vê que nós sempre teremos um juro real bastante elevado. Para 2025, por exemplo, essas figuras mostram um juro real de 9,19% e para 2026 ainda alto em quase 8%, 7,93%. Com relação ao PIB, ele vem bastante modesto para o ano que vem. A expectativa anterior, há 2 semanas atrás, era de 1,85% e agora a previsão do mercado é de um PIB de apenas 1,8% para o ano de 2026 e nada muito significativamente maior para 2027 com 90% ou mesmo 2028 com 2%, que seria bastante ainda inferior ao PIB previsto para esse ano corrente. Quando olhamos para o câmbio, veja que há uma redução, Temos aqui uma linha laranja escura e uma outra um pouquinho mais clara. A escura é da semana anterior, do dia 5, do início do mês de setembro, lá no dia 5 de setembro, e a linha mais clara é essa última previsão no dia 29 de setembro. Veja que o dólar para 2025, o câmbio esperado no final do ano, passou de R$ 5,55 para R$ 5,48. Para 2026 era 5,60, agora a previsão é de R$ 5,58. Para 2027 era mantida em 5,60, agora fala-se em R$ 5,56, que é o mesmo número e nenhuma alteração ocorreu para 2028. Isso nos dá, olhando para o fechamento PETAX de setembro, que foi 5,32, nos dá aí uma expectativa, se tudo isso daqui se traduzir em realidade. E veja, isso aqui é quase um guessing game, é muito difícil de você prever realmente o que vai acontecer, mas esses números nos permitiriam concluir, Não estou dizendo que vai acontecer, mas que potencialmente haveria ainda uma alta do dólar de 3% até o final do ano. A ver, pessoal, muitas influências diferentes podem fazer com que isso aqui seja absolutamente diferente. O CDI no mês de setembro fechou em 1,22% e o CDI acumulado até o final de setembro nesse ano 10,35%. Quando nós olhamos o IPCA de 12 meses, acumulado de 12 meses, iniciou esse ano de 2025 com 4,56%. E o IPCA acumulado de 12 meses até o fechamento de setembro é de 5,17%. Portanto, crescente comparativamente ao fechamento do ano passado. Veja que o IPCA vinha numa descendente desde o mês de março, chegou a ficar negativo em agosto com menos 0,11%, porém em setembro, e aqui não é o IPCA, é o IPCA 15, porque nós só teremos o IPCA realmente final do mês de setembro, lá para o dia 9 desse mês aqui de outubro, mas o IPCA 15 veio bastante alto, com 0,48%, influenciando, é claro, esse IPCA médio de 12 meses, que permanece alto nesse 5,17, olhando para o dólar fechou, aliás, o dólar vem negativo praticamente em todos os meses do ano, com uma leve exceção de fevereiro, que foi positivo em 0,32, em maio 0,85, e em julho, onde o dólar subiu 2,66%. Mas fechou em setembro com uma queda no mês de 1,99 e no acumulado do ano, ladeira abaixo, uma queda acumulada de 14,10% do dólar frente ao real. Mas, quando nós colocamos aqui na conta o índice DX, que é o comportamento do dólar frente às demais moedas, na verdade as 6 principais moedas, as moedas mais fortes mundiais, ele também apresenta uma desvalorização de 10%. Portanto, na verdade mesmo, se a gente for comparar a valorização do real frente às demais
moedas fortes em relação ao dólar, o dólar se desvalorizou, na verdade, apenas 4% a mais. O real ficou 4% mais forte que as demais moedas fortes do mundo frente ao dólar. Ibovespa. Fechamos aí o mês de setembro com 3,37% de valorização, o que nos dá um acumulado no ano até o final de setembro de 21,53%. Veja que o Ibovespa vem performando muito bem ao longo do ano. O S&P teve uma valorização de 3,53% em setembro e temos um acumulado, né, ao longo do ano de 13,73%. Veja que até o mês de maio, praticamente, começamos o ano, né, bem em janeiro, mas uma desvalorização do S&P em fevereiro, março, em abril, né, quase 0 a 0, mas ainda um pouco negativo. E, na verdade, o S&P se recuperou de verdade a partir de maio. Né, de maio até o mês de setembro, foi suficiente para que levasse nesse acumulado de 13,73% do ano. O ouro, inacreditável, né, gente? Por mais que você fale, nossa, o ouro já chegou num valor bastante alto, provavelmente vai começar a corrigir. Isso não é verdade. Porque o ouro, além de ser um ativo, muito mais do que ser um ativo, vamos dizer assim, de segurança, né, ser um seguro, ele reflete bastante as incertezas geopolíticas, a desvalorização do dólar e todas as incertezas geopolíticas e econômicas que temos pelo mundo. Então, veja, no mês de setembro, o ouro subiu 11,94%. E agora tem um acumulado, até o final do mês de setembro, de 47% de alta no ano. Bitcoin bastante mais volátil, mas mesmo assim apresentando aí uma sucessão de altos e baixos, né? Veja que em julho Bitcoin subiu 8,29%, em agosto caiu 6,35%, em setembro subiu 5,3%. No geral, Bitcoin vem bem, acumulando uma valorização de 22,5% no ano. Aqui o resumo desses indicadores que nós acabamos de ver, né? Nos últimos 12 meses, o dólar acumulou uma queda de 2,43%, o IPCA alta de 5,13%, em 12 meses, Ibovespa subindo quase 11%, CDI com 13,30%, o S&P 16,7%, o ouro com quase 46,5% de valorização, e em 12 meses, Bitcoin com 79,16%. Olhando apenas para 2025, já vimos agora há pouco aí individualmente esses ativos, dólar acumulando queda de 14,10%, IPCA com 5,17%, CDI com 10,35%, S&P 13,73% e Ibovespa bons 21,5%, Bitcoin 22,5% e ouro 47%. Olhando apenas para setembro, o dólar caiu quase 2%, o IPCA ficou negativo em 0,11%, CDI alta em 1,22%, Ibovespa 3,37%, bom resultado no mês de setembro, mesmo após consecutivas altas, S&P 3,53%, Bitcoin subiu 5,30% e ouro, o campeão, quase 12%, 11,94%. E aqui, apenas para ilustrar, né, de todos esses ativos ou indicadores que nós vimos até agora, mais alguns produtos que eu gosto, né, alguns já fechados, né, outros ainda disponíveis para alocação. Uma ilustração apenas para a gente verificar que, veja, realmente, né, tem bons produtos, né, com relativamente baixo risco comparativo ao CDI, que são interessantes para alocação, como fundos de infraestrutura, aqui no caso apenas exemplificando o RXRED que está fechado. Tem bons fundos multimercados, aqui também apenas como exemplo, outro que eu gosto muito e também já está fechado para captação, que é Itaú Janeiro Multimercado. Tem aqui um fundo de ações que eu gosto muito, que é o SPX Patriot. Eu gosto também de outro que mais fechou recentemente, que é o SPX Falcon 2. Então o SPX Patriot é um excelente fundo de ações. E aí você consegue enxergar, por exemplo, né, que Bitcoin, o maior retorno, mas também, é claro, o maior risco, né? Risco acima de 40, talvez 42, 43 aqui, mas com retorno aí de quase 80% em 12 meses. Depois você vem voltando um pouco no nível de retorno. Em segundo lugar está o ouro aí com quase 50%, com um risco menos da metade do Bitcoin. Então o ouro não só um ativo, não só um porto seguro em momentos difíceis, mas em momentos difíceis também se valorizando, né? Então um ativo que é importante ter na carteira. Depois aqui, nesse quadro que eu fiz, o SPX Patriot seria o terceiro melhor retorno, com um risco ainda menor do que o ouro. Se bem que eu tenho aqui, eu entendo como isso é calculado, mas tenho cá minhas ressalvas se realmente tem menos risco do que o ouro para o cenário atual. E depois aqui o fundo Itaú Multimercado na casa de 19%, 20% da rentabilidade no ano, o RXRED um pouquinho menos, 18%, 19%, e quando você compara isso com o CDI acumulado no ano perto de 13%, 14%, você vê que são produtos que estão aqui com as setas que, para mim, poderiam ser, só como exemplo, uma boa alocação,
para você ter, é claro, né, quanto mais risco, menos valor investido, e talvez privilegiar as categorias de menor risco aqui para compor a maior parte do portfólio, mas sempre tendo também ações e ouro na carteira. Então, apenas como uma ilustração, né, de qual é a relação risco e retorno de cada um desses indicadores ou alguns produtos apenas aqui para ilustrar essa comparação, pessoal. Bem, um pouquinho de geopolítica. Começando aqui pelas Américas. Primeiro, né, a relação Estados Unidos e Venezuela. Temos aí um cerco ou um embargo imposto pelos Estados Unidos com o objetivo de isolar e minar a já cambaleante economia venezuelana. Aparentemente, o foco é no combate ao tráfico de drogas para os Estados Unidos. Mas quanto tempo isso vai durar? E se o regime de Maduro cair, o que vem a seguir? Democracia? Essa força-tarefa vai atuar só na Venezuela ou em toda a região? Colômbia, Cuba estão na lista negra? E Brasil? Aliás, falando da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, os cancelamentos de vistos e sanções Magnitsky já atingiram seus alvos desejados? Ou o que temos até agora é só o começo? Sanções adicionais podem ser impostas devido às nossas compras de diesel russo? Afinal, Trump argumentou que países que continuam a fazer comércio com a Rússia estão, na verdade, financiando a guerra na Ucrânia. O nosso recente posicionamento diplomático menos neutro nos últimos 3 anos podem cobrar o seu preço? Afinal, estamos menos pró-Ocidente e mais engajados no Sul global. Será que Trump e Lula vão realmente se encontrar? E o que pode ser que vem dessa pauta? Agora, olhando um pouco para dentro de casa, falando de Brasil, né? O nosso já combalido fiscal vai se deteriorar ainda mais em 2026, ano de eleições que normalmente significam e se traduzem em mais gastos. Pacotes de benesse, como gás e energia elétrica, não de graça, mas financiados pelos pagadores de impostos, que já arcam uma absurda e crescente carga tributária, poderão garantir a reeleição do atual governo? Com esse cenário, poderia afetar o humor de investimentos internacionais? Como será que os investidores internacionais vão enxergar tudo isso? Falando um pouco de China, o carro-chefe da segunda maior economia mundial trocou o concreto e o ferro pelos íons de lítio. Mas qual autonomia que essa nova tendência proporciona? Será suficiente para que a China chegue ao seu destino? Muito se falou recentemente que esse novo motor da economia chinesa só funciona com níveis altíssimos de subsídio do Estado e que apenas uma dezena de empresas, entre centenas, poderão sobreviver. Muitas dúvidas e poucas certezas. Dentre elas, que a China tem um longo caminho para se reequilibrar e continuar crescendo. E nossa última escala antes de voltarmos para casa aqui no Brasil. Europa. Energia cara para todos, desequilíbrio fiscal crescente no velho continente. Aliás, França é o capítulo mais recente neste cenário, ofuscando a já delicada situação da Alemanha, outrora o motor da União Europeia. Insatisfação geral, protestos crescentes, tudo isso tornando a vida dos líderes em Bruxelas mais difícil, num modelo de centralização e controle excessivos que desincentivam o empreendedorismo num continente que não cresce há muito tempo. Altos custos sociais e índices demográficos preocupantes. Com tudo isso, temos algumas constatações óbvias. Dólar em queda frente às principais moedas mundiais, ouro renovando recordes semanalmente e o Bitcoin rompendo topos. Outras coisas não tão óbvias. Como vão ficar os ativos americanos? Com tudo que nós estamos vendo, com tantas incertezas, as bolsas nos Estados Unidos estão em all-time high. Será que vão continuar subindo? E até onde a inteligência artificial pode chegar? Será que computação quântica será o novo boom? Será que hoje investir em computação quântica será que é a mesma coisa que comprar bitcoins por centavos no passado? A guerra tarifária nos Estados Unidos trará um saldo positivo para o país a médio e longo prazo? Qual será o novo normal dos juros americanos quando as coisas se normalizarem, entre aspas, né? E como e onde investir num cenário com tantas incertezas? É aqui que o seu consultor de investimento poderá te ajudar. Sempre respeitando os seus objetivos e, claro, o seu perfil também. A performance no mês de setembro, pessoal, nós vamos discutir entre essa e a semana que vem, tá? Assim como eventuais ajustes necessários na carteira de cada um de vocês. Eu desejo um excelente mês a todos, que só está começando, né? Mas que tem tudo para ser um mês bastante desafiador. Um abraço.